Olá pessoal, nesse vídeo falando ainda sobre mitraísmo, né? Ainda dentro dessa tese da multiversal flaviana, de que os primeiros cristãos eram praticantes do mitraísmo, né? A gente já viu as evidências arqueológicas que indicam que essas igrejas que foram construídas em cima de mitreus, esses mitreus muito provavelmente já estavam desativados. Então, isso é o que a gente tem de evidência arqueológica. A gente viu lá do texto do Francis Cumont que o mitraísmo e o cristianismo surgem na mesma época, mas em regiões bem separadas. Elas vão se juntar ali na África e em Roma já para o século III, né? E ali claramente há uma contraposição entre uma e outra, a ponto de, em determinado momento, haver uma suspeita, segundo Francis Cumont, bastante razoável, de que os adeptos de Mitra, eles estariam ali influenciando o imperador para que ele apertasse a perseguição contra os cristãos, que foi o que realmente aconteceu nesse período, né? No 250, a partir do Décio, depois com Diocleciano, foi exatamente o que a gente viu. Então, há aí um embate, né? Então, essa ideia de que cristãos são praticantes de mitraísmo não bate, né? Pelo menos não está compatível com o que a gente conhece aí da história. Existe mais um elemento, que é o papel que os cristãos tinham com relação ao serviço militar, que é isso que os adeptos de Mitra, né, eles tinham uma ênfase muito grande no heroísmo e tinha muitos adeptos ali entre soldados, né, porque foram trazidos pelas legiões romanas para o Ocidente. Né. Então, qual a relação do cristianismo com essa questão de alistamento militar? Né? Jesus ele fala com o centurião romano, né? O centurião ele é um oficial encarregado de 100 soldados, né? Tipo um chefe da tropa ali, né? E Jesus fala com o centurião lá em Mateus 8, versículo 5. Ele em nenhum momento ele condenou a carreira do centurião. Diversos outros centuriões são mencionados no Novo Testamento e são aclamados como cristãos tementes a Deus. Né? Temos aí Mateus 8,5, Mateus 27,54, Marcos 15,39, Lucas 7,2, 23,47, Atos dos Apóstolos 21,32, 22,25, temos vários exemplos. Né? Paulo descreve Epafrodito, um companheiro cristão, como um companheiro de lutas. Né? Então, começa também os cristãos usarem de uma linguagem militar, traçando um paralelo entre a campanha do cristianismo com a campanha militar. Né? Em Efésios 6, versículo 10, ele fala que os cristãos devem se vestir da armadura de Deus. Né? Clemente de Roma, na sua primeira epístola, capítulo 37, ele diz assim: vamos então, homens e irmãos, com toda a energia desempenhar o papel de soldados, de acordo com seus santos mandamentos. Consideremos aqueles que servem sob nossos generais, com que ordem, obediência e submissão eles executam as coisas que lhes são ordenadas. Então, aqui uma clara linguagem, né, militar para essa campanha a ser empreendida. Né? Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica 8, 4, 3, ele diz assim: efetivamente, assim que o general do exército, quem quer que assim fosse, empreendeu a perseguição contra as tropas e se deu a classificar e depurar os funcionários militares, como lhes desse a escolha entre seguir gozando a graduação que lhes correspondia, se obedeciam ao ver-se, pelo contrário, privados da mesma que se opunham às suas ordens, muitíssimos soldados do reino de Cristo, sem vacilar, preferiam a confissão de Cristo à glória aparente e ao bem-estar que possuíam. Então ele fala dos mártires cristãos como soldados do reino de Cristo. Tertuliano, ele era filho de um centurião romano do norte da África, segundo Jerônimo. Dentre as obras de Tertuliano, vamos tratar aqui de duas, né? A da idolatria e a de Corona Militis, que ele trata dessa questão. Essas obras foram escritas aí por volta do ano 200, 203, e elas são registradas no Codex Agobardinos, datado do século IX. Né? Nós temos essas obras. Então, Tertuliano diz o seguinte: mas agora questionamos se um cristão pode se dedicar ao serviço militar, e se o militar
pode ser admitido na fé, independentemente de sua hierarquia, mesmo em grau inferior, que não tem necessidade de participar de sacrifícios ou penas capitais, como soldado, né? O soldado não precisa participar desses sacrifícios. Não há compatibilidade entre o sacramento divino e o humano, entre o estandarte de Cristo e o estandarte do diabo, entre o campo da luz e o campo das trevas. Nem pode haver uma alma dever a dois senhores, Deus e César. E Moisés carregava uma vara, e Araão usava uma fivela, e João Batista vestia uma saia de couro, e Josué, filho de Num, liderou uma marcha. E as pessoas guerreiam, se quiserem debater. Mas como pode guerrear, ou melhor, como vai servir, ainda que em paz, sem uma espada, aquele que o Senhor tomou? De fato, embora os soldados tivessem vindo a João e aceitado suas observações, embora o centurião tenha acreditado, o Senhor depois, ao desarmar Pedro, desarmou todos os soldados. Não nos é permitido nenhum modo de vida que acarrete atos ilícitos. De idolatria, capítulo 19. Então ele remete a essa passagem de que Pedro, né, quando o centurião lá se aproximou para prender Jesus, Pedro lançou de sua espada e cortou a orelha, né? E Jesus colocou a orelha no lugar. Então Tertuliano diz, ao desarmar Pedro, ele desarmou todos os soldados. Então, parece que não é muito compatível a vida cristã com a vida de um militar, né? A retórica de Tertuliano evidencia logo de início que militares responsáveis por sacrifícios e penas de morte eram praticantes de idolatria, e por isso essa ocupação é incompatível com a fé cristã. Tá? Então, o serviço militar é algo que deveria ser evitado, não somente porque a guerra não combinava com a vida cristã, mas porque os soldados invariavelmente acabariam tendo de prestar suas honras e sacrifícios a César. Na segunda obra, De Corona Militis, Tertuliano ele fala mais sobre esse assunto. Né? Ele inicia contando a história de um certo soldado que recusou publicamente as dádivas de Septimius Severo e Caracalla, não aceitando se curvar e ser coroado com os louros de César. Tal soldado, que se auto-intitulou cristão, acabou abandonando o serviço militar. De acordo com Tertuliano, no De Corona Militis, capítulo 9, a coroação, por si só, é um mato pagão. Então ele mostra aí essa ilegalidade do cristão participar disso. No último capítulo de Corona Militis, Tertuliano fortalece seu argumento, ao destacar que o exército estava repleto de seguidores de Mitra e que, por isso, não deveria ter suas fileiras ocupadas por cristãos. Ele diz assim, companheiro desse soldado, envergonhe-se, você não merece ser julgado, você deve ser condenado como um soldado de Mitra, que enquanto é iniciado em um antro, um verdadeiro campo de trevas. Corona Militis, capítulo 15. Então, veja, uma total incompatibilidade entre cristianismo e mitraísmo. Está claro aqui no texto do Tertuliano. Quer dizer, fora as outras evidências arqueológicas e tal, temos aqui o texto de depoimento dos primeiros séculos mostrando essa incompatibilidade. Então, não é possível qualquer tipo de conciliação com os adoradores de Mitra. Né? O Tertuliano deixa isso claro. Isso perverteria o cristianismo. Então, existe uma clara competição entre os adoradores de Cristo e os adoradores de Mitra. É isso, então. Muito obrigado, então.